bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar. Eu sou a Beatriz, advogada aqui no Padua Faria Advogados, e vou conduzir esse bate-papo com vocês hoje. Gostaria de começar agradecendo a todos que estão nos assistindo. A presença de todos vocês é muito importante, a vocês que reservaram um tempo para falar sobre o tema, para que a gente pudesse conversar, justamente sobre uma questão que é muito atual e, ao mesmo tempo, é um tema muito delicado, né? O nosso tema de hoje é EPI insuficiente, o papel das empresas na prevenção de doenças. Como a fiscalização e a responsabilidade empresarial pode evitar doenças ocupacionais. E quando nós falamos de EPI, muita gente pensa só na questão das multas ou da fiscalização da empresa, quando na verdade não é assim. Na prática, a gente está falando de algo muito maior, né? Estamos falando da saúde do empregado, da prevenção, da responsabilidade do empregador e de sustentabilidade do negócio. Para enriquecer o nosso papo de hoje, eu chamo o Dr. Antônio, que é advogado, fundador do Padua Faria e especialista em segurança e saúde do trabalho. Dr. Antônio, seja bem-vindo. Bom dia, pessoal. É um prazer estar com todos vocês aqui nesse webinar. Espero que podemos ser bastante útil naquilo que vamos compartilhar, especialmente nos assuntos práticos relativos à segurança do trabalho, acidentes, doenças ocupacionais e tudo. Espero que nossa conversa seja bastante produtiva e que possam os ouvintes que são empresários e empregadores possam fazer bom uso dessa prática. Exatamente, é isso mesmo. A gente espera que o nosso papo hoje seja de muita utilidade, não só para empregados, como também para empregadores. Para quem está nos assistindo, fiquem à vontade para enviar perguntas ao longo do nosso webinar. Ao final, a gente vai separar um tempinho para responder todas as dúvidas de vocês. E se vocês estiverem gostando do nosso conteúdo, não se esqueçam de deixar o like, seguir a página do nosso escritório no LinkedIn, se inscrever no nosso canal no YouTube e ativar as notificações. Nós fazemos eventos semanalmente sobre diversos temas, não somente trabalhistas. E quanto mais vocês interagirem, mais a gente pode trazer temas relevantes e dicas práticas para o dia a dia de vocês. Bom, vamos iniciar a nossa discussão. Doutor, para a gente começar a nossa conversa, eu queria puxar um tema mais básico, mas que na prática é onde surgem os maiores problemas. Quando nós falamos de EPI, nós não estamos falando apenas de entregar o equipamento ao trabalhador, correto? Sim. Exatamente, Beatriz. Fornecer EPI é apenas a ponta do iceberg, né? É apenas o início de tudo, né? Porque o EPI, a função específica dele é a proteção à saúde do trabalhador, livrando-os de eventuais doenças ocupacionais e o acidente de trabalho típico, né? Então, além disso, é fundamental que o trabalhador receba o treinamento e a orientação para o correto uso. O que se vê muitas vezes em processo trabalhista é que empregadores que relatam o fornecimento do EPI e se surpreende depois com algum exame que causou alguma doença ocupacional. Então, não só a orientação e o treinamento, como também a fiscalização pelo empregador do correto uso. Porque o fornecimento, apenas ele, físico, é apenas uma parte do sistema de proteção. É necessário que haja fornecimento, treinamento e fiscalização. Exatamente, muito bem colocado, doutor. E na experiência do senhor, quais são os erros mais frequentes que as empresas cometem em relação ao fornecimento e o uso dos EPIs? Beatriz, assim, por incidência e por ordem, o que a gente percebe mais aqui de erros e constatações é o seguinte. Primeiro é o fornecimento de EPI inadequado ou de má qualidade. Muitas vezes a empresa entrega equipamento que são incompatíveis. Máscaras insuficientes para proteção, luvas
que são vulneráveis ao uso, à penetração do produto, ou que proporcionam acidente, enfim, EPIs inadequados. Muitas vezes se elege preço para se adquirir material e não se preocupa com a qualidade e com a especificação. O segundo erro é a falta de treinamento. Só pegar no RH, fornecer o EPI e pegar um comprovante em recibo, isso é muito pouco. Precisa de haver o treinamento, a adequação. E outro ponto crítico é a ausência de controle da fiscalização, que muitas das vezes os colaboradores se manifestam alegando que determinado EPI traz calor, traz alergia, traz incomodação. Só que a orientação dos técnicos de segurança do trabalho e dos próprios empregadores, previamente ao uso, deve ser no sentido de que, por mais que às vezes cause algum desconforto o uso contínuo daquele equipamento, está protegendo a saúde dele contra agentes nocivos e principalmente contra eventuais acidentes de trabalho. Por fim, a documentação ineficiente e insuficiente também é um problema. Não registrar treinamentos, às vezes você dá o treinamento e não fazer o registro, às vezes tudo isso é inconsistente. Inspeção periódica para tornar a defesa da empresa mais fácil. Os exames médicos temporários, a especificação dos EPI, essas coisas tudo são muito importantes. Exatamente, doutor. Eu acredito que essa pergunta ela traz um pouco do ponto central da nossa discussão de hoje, né? Infelizmente, apenas o fornecimento do EPI pela empresa, pelo empregador, ele não é suficiente. Ele é apenas o primeiro passo dentro de um conjunto de outras ações que precisam ser tomadas para que essa prevenção ela seja efetiva, né? O equipamento ele precisa ser adequado ao risco, estar em bom estado, ser usado corretamente pelo empregado e acompanhado de treinamentos regulares que devem ser concedidos pelo empregador, né? E além disso, a empresa ela deve fiscalizar, substituir os EPIs quando o tempo de validade deles for exaurido, né? E manter toda a documentação comprovando essas ações que foram tomadas pela empresa, justamente para resguardar a empresa na situação de, por exemplo, uma demanda trabalhista que possa vir a ocorrer no futuro. Né? E sem esses cuidados, o simples fornecimento do EPI pela empresa, ele não exime da responsabilidade. Né? Em outras palavras, basicamente, a proteção ela só acontece quando existe um sistema completo de ações de prevenção, que inclui treinamento, fiscalização, controle e o registro. E é justamente a parte que essa pergunta deixa muito claro, né? Que os EPIs eles não podem ser tratados como uma mera formalidade, como uma mera obrigação, mas sim como parte de um sistema de prevenção, né? Também para passivos trabalhistas futuros que a empresa pode vir a ter. E continuando, agora trazendo esse tema um pouco para o olhar jurídico, né? Do ponto de vista legal, o empregador, ele tem o dever de reduzir os riscos do trabalho e o EPI, ele entra justamente como uma dessas medidas, né? Para proteger o empregado. Mas o problema começa justamente quando esse EPI é insuficiente, como o senhor bem colocou. Talvez esse EPI não é o adequado para a função que esse empregado exerce, ele não reduz o risco da forma como seria necessário, né? E, infelizmente, nesse viés não basta o fornecimento, mas precisa ser o equipamento correto. E nesses casos, a empresa ela pode enfrentar não somente autuações administrativas do Ministério Público do Trabalho, por exemplo, mas também ações trabalhistas, né? Indenizações, reflexos previdenciários, enfim. Na visão do senhor, em que situações o EPI insuficiente pode gerar a responsabilidade direta da empresa? Excelente questionamento, Beatriz. Quando o equipamento não é adequado ao risco, quando não há treinamento, quando não existe controle do uso, ou quando a empresa não consegue provar que adotou medidas eficazes para a prevenção. Nessas situações, a empresa é responsável.
Exato. por E qualquer dano que ocorreu. E nessas situações, por exemplo, de autuações administrativas ou judiciais, por exemplo, o que realmente faz a diferença na defesa da empresa? Documentar tudo, todas as entregas, registros, laudos, treinamentos periódicos e uma atuação preventiva consistente. E uma coisa muito importante, sempre nos PGR, LTCAT, que são anuais, é muito importante que os profissionais de segurança do trabalho, eles verifiquem a adequação se aquele EPI e aquele PGR do ano anterior ainda é válido, se a empresa não aperfeiçoou com máquina, se o risco não aumentou, se a poluição ambiental não piorou a situação do trabalho, e sempre é bom fazer adequação. Na prática, quem antecipa a fiscalização costuma reduzir drasticamente qualquer risco. Exatamente. Justamente, né, a fiscalização ela tem se tornado cada vez mais técnica, detalhada e exigente nesse sentido, né? Não sem razão, porque como estamos colocando aqui, é a vida, é a saúde dos empregados, mas o que o senhor normalmente tem observado em uma fiscalização relacionada a EPIs, na prática? Sim, na prática, durante a fiscalização, normalmente os auditores que eles chegam na empresa não para orientar, eles já chegam para autuar. E são autuações cumulativas, né? Se perceber 2 ou 3 ocorrências erradas, a primeira autuação ela é normal, a segunda é duplicada, a terceira é duplicada mais 50% e aí vai. Mas o fato é que geralmente eles observam alguns pontos. Primeiro, que os equipamentos fornecidos estão inadequados, data de validade ultrapassada e sem certificação válida de NR. Segundo, os trabalhadores estão utilizando EPI corretamente e se recebe treinamento para isso. Normalmente eles entrevistam o funcionário. Exige, às vezes, até algum certificado. Terceiro, se há controle sobre entrega. Esse controle de data, esse controle de assinatura, se a substituição é periódica do tempo útil do EPI. E, por fim, também analisa se a empresa mantém uma rotina de monitoramento e fiscalização interno, mostrando, dependendo do número de funcionários na empresa, a existência de um técnico de trabalho, isso, e uma pessoa que possa ter um conhecimento sobre todos os equipamentos e setores da empresa. Tudo isso, conforme já falamos anteriormente. Exatamente. É justamente aí que entram, né, as auditorias, os serviços jurídicos especializados nesse fim, né, como o senhor muito bem colocou. Quem previne, quem justamente busca entender a sua própria empresa, eles não buscam simplesmente passar na fiscalização, né, e ser aprovado nessas auditorias, por exemplo, mas eles identificam os riscos reais que existem no lugar de trabalho antes que eles se tornem problemas, né? É justamente a prevenção. Bom, pessoal, vamos falar um pouco sobre, né, continuando nesse tema de auditorias. Sejam elas internas, externas, elas têm um papel essencial na prevenção do empregador, da empresa, né? Elas permitem que a empresa identifique não somente os pontos de atenção, como quais são os EPIs inadequados, se eles existem, né? Se existem, permite que a empresa possa corrigir esses erros, né? E falhas no treinamento, exercer treinamentos adequados, a documentação correta, né? Porque talvez internamente a empresa ela não tenha essa fiscalização do modo que seria adequado, né? E ajudam também a implementar uma cultura de prevenção, o que também gera mais segurança para os empregados, né? Mostrando para todos na empresa que a segurança não é somente uma obrigação, não é somente uma previsão da norma trabalhista, mas também é parte da rotina de trabalho. E com ajustes práticos, como registros de inspeção, treinamentos, controles de validade de EPI, controle de fornecimento contínuo, o acompanhamento das condições de trabalho de modo geral, a empresa ela consegue reduzir de forma significativa os passivos trabalhistas, e não só isso, né, mas doenças,
acidente de trabalho, etc. E é justamente nesse sentido que, no fim das contas, é importante que a gente entenda que prevenção não é custo, é investimento, né? Agora, vamos aproveitar e vamos responder algumas perguntas do público que nós tivemos aqui. Como a gente não tem a participação do tutor, eu vou acabar respondendo aqui de forma sozinha, mas vamos esclarecer as dúvidas de vocês. Em primeiro lugar, a Marina, ela fez a seguinte pergunta. Se a empresa fornece o EPI, mas o empregado não o utiliza corretamente, quem é o responsável? Bom, é justamente um tópico sensível e preocupante quando a gente trata sobre o tema do webinar de hoje. É uma situação muito comum, né? Muitas vezes o empregado, ele relata incômodo, ele relata a insatisfação em ter que utilizar aquele equipamento mesmo, porque muitas vezes é desconfortável, pode gerar atrito, pode gerar calor, enfim. Porém, a primeira coisa que a gente precisa destacar é que o fornecimento do EPI, ele sozinho, ele não fornece a proteção necessária para o empregador, tampouco para o empregado, né? A empresa, ela tem o dever de orientar como utilizar, treinar o empregado e fiscalizar essa utilização. Ele tem que estar sendo utilizado da forma correta. E do ponto de vista jurídico, a responsabilidade, ela é compartilhada, não é somente do empregado, mas também da empresa, né? Se o empregado recebeu e não utilizou, por que a empresa não fiscalizou, né? Se ela puder comprovar que forneceu o EPI, que treinou, que fiscalizou, tudo bem, mas de um modo geral, ela tem a responsabilidade de verificar se aquele empregado está cumprindo e está utilizando o que foi fornecido, né? Caso contrário, ela responde também de forma solidária por essa responsabilidade em caso de algum acidente, por exemplo. Porém, se por outro lado, se ela não consegue comprovar o fornecimento, a fiscalização, o treinamento, ela pode ser responsabilizada ainda que integralmente, né? Porque não basta fornecer, ela tem que fornecer, fiscalizar e etc, né? Tem que justamente tratar o equipamento com a seriedade que é necessária. Então, a fiscalização é essencial não somente para a proteção do empregado, mas também da empresa, em termos de passivos trabalhistas, por exemplo. E, em segundo lugar, nós recebemos a pergunta da Júlia. A Júlia perguntou: com que frequência os EPIs devem ser revisados ou substituídos para evitar riscos e autuações? É uma excelente pergunta. Todo o equipamento, ele tem um prazo de validade, né? Ainda que ele pareça estar em bom estado de funcionamento, é necessário com que essa frequência de revisão e substituição do EPI, ela seja muito bem observada pela empresa, né? Cada tipo de EPI, ele tem um tempo de validade, a depender do risco do trabalho, né? E da intensidade do uso também do equipamento. Alguns equipamentos, como luvas, protetores auriculares, eles podem precisar de substituição diária, por exemplo, ou semanal, mensal, enquanto outros EPIs, como capacetes, botas, que são equipamentos que acabam sendo mais duradouros, eles podem ter uma validade mais longa. Mas ainda assim, eles necessitam de inspeção periódica para que seja verificado a situação do equipamento, né? Não basta que o equipamento seja fornecido, ele precisa ser fornecido em um ótimo estado de conservação. Caso contrário, ele acaba não protegendo o empregado, né? Bom, pessoal, é isso. Estamos chegando ao fim do nosso webinar de hoje e a mensagem principal que fica é justamente essa, né? O EPI, ele não é apenas uma obrigação legal, mas é uma ferramenta de cuidado, de prevenção e de proteção da empresa e do empregado. A fiscalização, ele existe e está cada vez mais acentuada. A responsabilidade da empresa, ela é existente também. E o caminho mais seguro é sempre a prevenção. Estudar como poder proteger o empregado e também a empresa de forma consequente, né? Quero agradecer a presença do doutor, que participou com a gente hoje, apesar das inconsistências, e de todos vocês que nos assistiram, fizeram perguntas e interagiram aqui com o nosso webinar. Agradeço de forma geral e peço que
Se ficou alguma dúvida, se quiserem saber mais sobre algumas auditorias, boas práticas, soluções preventivas, entre em contato com o nosso escritório. Os nossos contatos estarão disponíveis. Muito obrigada e até a próxima.